Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede de estar na casa dele para glorificar o nome do Senhor Jesus. Já agradeço a Deus pela sua vida, de você já estar aqui na casa do Senhor para adorar Ele em espírito e em verdade. Já agradecendo também os milagres do céu, que eu vejo a vida do nosso pastor desta casa, o líder desta casa, aqui dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso que ele está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. A caminhada é difícil, mas o Senhor está conosco. A peleja é do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia agora neste momento. Mas antes de abrir a Bíblia, eu queria que você apertasse a mão do seu irmão, desse a paz do Senhor para ele, fale com ele, dê uma palavra abençoada, dizendo que tão bom você está aqui hoje para adorar o Senhor Jesus. É um motivo de alegria, de paz, de bênção sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas. E nessa noite seja uma noite de vitória, uma noite de bênção sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que vai acontecer seja da honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos ler aqui. É uma palavra que eu gosto muito de ler, muito mesmo. Se encontra em 2 Crônica 7. Nós vamos ler do 14 até o 15. Até o 16 podemos ler. Já está aqui na TV, aqui na tela. E que esta palavra fique no nosso coração. Que nós possamos sempre estar na presença do Senhor Jesus. Em todos os momentos, se humilhando, orando, buscando a presença dEle, sarando a nossa terra, a sua terra e a sua casa, a sua família. Quando você ora por ela, quando você busca o Senhor e pede a direção, Senhor, sara a minha terra. E Ele tem feito o melhor para nós. Então, 2 Crônica 7, versos 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que o Senhor possa nos abençoar nesta palavra. Que a sua terra seja sarada, a sua casa. E quando você precisar, se humilhe diante do Senhor, ore, busque a presença dEle, porque Ele tem coisas grandes para nós. Que Deus nos abençoe. Você pode colocar a sua Bíblia aí na cadeira. Queria que você fechasse os seus olhos, enquanto nós vamos clamar ao Senhor. Se nesse dia você não teve esse tempo de falar com o Espírito Santo de Deus, se nesse dia foi tão pesado, difícil, você pode abrir agora o teu gelado e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito sobre a tua vida, sobre a tua casa. O dia que você passou tão abençoado, os livramentos que o Senhor deu, tem te guardado na tua entrada, na tua saída, no teu trabalho. A tua casa tem sido bênçãos. Você tem profetizado coisas grandes sobre a tua casa. Você tem profetizado na sua vida espiritual de crescimento cada dia na presença do Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti. É um momento de oração, Deus, a qual, Senhor, viemos a este lugar para buscar a Tua presença, orar junto, Senhor, cantar, Senhor, ouvir a Tua palavra que nesta noite vai ser pregada, Senhor. E o Teu Espírito Santo, Senhor, fale em cada coração.
Ó Deus, não sairemos desse lugar, Pai, sem a Tua presença, Senhor. Fala no nosso coração. Senhor, atende a oração daqueles que nessa noite tem algo a pedir a Ti, tem algo a clamar ao Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que nessa noite ele seja visitado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Toma a direção desta casa. Ó Deus, toma o nosso líder, Senhor. Ó Deus, a promessa está se cumprindo. O Teu servo tem se levantado, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor. Não é pelas minhas mãos dos médicos, não pelas minhas, Senhor, mas é pelo poder da oração, Senhor. O Senhor tem levantado a vida do Teu servo. Quantas pessoas devem ter achado, não tem mais jeito, mas o Senhor, a última palavra é do Senhor Jesus. A palavra é dele, ninguém pode tirar a palavra do Senhor. Ó Deus, toma a vida do Teu servo. A sua casa, Senhor, a sua casa seja casa de vitória, de bênção. Senhor, Pai, dá força, dá ânimo ao Teu servo, Senhor, para ele continuar nesta batalha. Ó Deus, abençoando a sua vida. Toma a equipe de louvor, Senhor, que nesse momento está à frente, Pai, deste altar. Que não seja dele, Senhor, mas sim do Teu Espírito. Tudo que vai acontecer, Senhor, posso, Senhor, primeiramente trabalhar na vida deles. E eles possam glorificar o Teu nome. Nós possamos sentir a Tua presença. Toma, Pai, o pessoal que está no som. Meu Deus, aqueles que estão na porta. Aqueles, Senhor, que estão, Pai, tocando o instrumento, Senhor, sejam abençoados nessa noite. E aquele que veio buscar a Tua presença nessa noite, receba aí a unção de Deus sobre ti. Saia deste lugar abençoado. Saia deste lugar renovado. Seja bênção nas mãos do Senhor. Seja um instrumento de Deus. Levanta a tua cabeça e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. É no nome santo de Jesus. E se você crer no poder da oração, dê um glória bem forte aí neste momento. Glorifica o nome do Senhor. Não fica com teus lábios fechados. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque Ele se faz presente sobre este lugar. A graça do Senhor está sobre este lugar. Receba a unção de Deus. Em nome de Jesus. Levante sua mão para cá. O Senhor tem algo para nós essa noite. Senhor, mais uma vez o Teu servo aqui neste altar, de coração, alma, espírito, para Te servir. Eu quero orar, Senhor, pedindo que as Tuas bênçãos estejam sobre ele. E nessa palavra, nós sabemos que já foi ministrada ao coração dele, seja também agora ministrada aos nossos corações. E nós oramos e pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Uma honra poder estar com os irmãos mais uma vez nessa casa que eu amo, para juntos compartilharmos uma palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Desde já agradecer essa rica oportunidade ao nosso pastor Barnabé. É uma honra, um prazer imenso poder estar junto com o Senhor na sua igreja. Tá? É um sonho, tá, irmãos? Eu era adolescente, ele não sabe disso, eu era adolescente, frequentávamos a igreja do Nazareno e o nosso sonho sempre foi pregar igual o pastor Barnabé, estar junto com ele. É um prazer, tá? Gigante estar com o Senhor. Quem achou
João capítulo 4, amém? Diz assim, tá lá até lá. Beleza, que aqui eu esqueci, o óculos está aqui. Diz assim a palavra de Deus: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que mas na verdade eram os discípulos, né? Do que os discípulos de João, ainda que mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, repita comigo, era-lhe necessário passar por Samaria. E foi para uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Verso 6, verso 5, verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus, porém, disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profetas. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus à mulher: crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Vou continuar aqui para terminar. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou quem falo contigo. Senhor, nós cremos na tua palavra e cremos que viveremos um tempo novo, um tempo de ousadia, de conquista e multiplicação. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ministre a tua palavra em nossos corações, para que todas as correntes sejam quebradas, todas as cadeias caiam por terra, e que o teu nome seja exaltado na vida, na família, no ministério dos teus filhos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podem tomar seu assento. Jesus começa essa história conversando com essa mulher. Eles iam na Galiléia, estavam na Judéia, mas era necessário passar naquele trajeto por aquele lugar. Essa mulher samaritana, é interessante esse encontro dela com Jesus, porque ela estava, Jesus, quando para na fonte, é a hora sexta, meio-dia,
sol escaldante, e aquela mulher, ela estava indo buscar água naquela hora, onde quase não vi, ninguém ia naquela hora. Eles começam um diálogo ali. E o que me chama a atenção é que todas as vezes que estamos em colapsos naturais, mentais, seja o que for, Jesus vai ao nosso encontro. Jesus, ele tem sempre uma palavra, através de um irmão, através de alguém, através de uma criança, para poder mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, trazer um sorriso, mudar a perspectiva. Mas precisamos entender que nem tudo que acontece de ruim está no campo do natural. Existem espíritos malignos, espíritos territoriais que atuam em determinadas áreas. Deixa eu tentar melhorar. Já viu aquela história? O tataravô era alcoólatra. O avô se tornou alcoólatra. O pai foi alcoólatra. E o filho está indo pelo mesmo caminho. A tataravó foi mãe solteira. A avó foi mãe solteira. A mãe foi mãe solteira. E ela está indo pelo mesmo caminho. Existem demônios territoriais. Fulano de tal nunca conseguiu um emprego estável. O neto, o filho também não consegue um emprego estável. O neto está indo pelo mesmo caminho. E aí você vai ver que existem demônios territoriais que vão atuando na vida da pessoa. Fulano de tal não foi feliz. Já viu aquela história? Olha, minha avó foi traída. A minha mãe também foi traída. E aí fica desesperada. Eu acho que eu vou ser traída. Não, porque minha avó foi traída. Porque existem, e às vezes acaba acontecendo. E aí você vai ver, gente, a história se repetindo. Você já parou para pensar como acontece isso? A história se repetindo de novo. E aí você vai ver que existem espíritos malignos territoriais para destruição. Mas ao mesmo tempo que existem espíritos malignos para destruição, existe um poder de um Deus que muda toda a história. Se você for ver no capítulo 9 de Lucas, vai contar a história do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus vai entrar naquela cidade. Aquele homem está endemoniado. Conta o texto que ele vivia nos sepulcros, ele andava nu, e quando as pessoas tentavam prender ele em correntes e grilhões, ele arrebentava aquilo tudo e voltava para lá. Ele, com certeza, na época, era uma vergonha para a sua família, era uma vergonha para a cidade, era uma vergonha para a sociedade. Mas Jesus entrou naquele lugar, naquela cidade, e libertou aquele homem. E é interessante, quando Jesus entra naquela cidade para libertar aquele homem, aquele demônio, ele dá uma palavra para Jesus. Ele fala assim, tudo bem, eu vou sair, mas permita que eu vá para os porcos. Quando Jesus pergunta para ele, quem és tu? Ele fala, eu sou legião. E permita que eu vá para os porcos, porque esse território aqui é meu. E aí a gente começa a entender que existem demônios territoriais que destrói, bota a pessoa na lama, na prostituição, na homossexualidade, na destruição moral, para fazer com que a imagem e semelhança de Deus não tenha mais capacidade de cear, de interagir, se acha imundo e não quer mais congregar. Mas eu tenho uma boa palavra para você, porque depois que Jesus entrou e mudou a história daquele homem, a Bíblia vai dizer que ele está agora, lá no final do capítulo, sentado, vestido e em perfeito juízo. Ou seja, o tema desse culto é desentulhando sonhos, não é isso? Desengavetando sonhos. Eu tenho certeza
que a família daquele homem, que sofreu durante muito tempo, a sociedade da época e até ele mesmo, tinha sonhos engavetados e eles não conseguiam exercer, externar os sonhos que estavam engavetados por causa de correntes e grilhões do mal. Mas em nome de Jesus, Jesus entrou e mudou a história daquele homem. Mas aí eu tenho uma notícia para te dar: Jesus vai entrar na tua causa, mas antes disso, você vai ver que teve uma tempestade de vento. O barco foi quase a pique. E de repente você está assim: Senhor, é isso mesmo? É, porque vai vir a vitória, mas antes da vitória tem a luta, tem a guerra, e você não pode desistir na guerra. E você vai ver que aqueles homens, os discípulos, estavam no barco junto com Jesus. Jesus estava dormindo, e a palavra de Deus vai dizer que veio o vento, a tempestade, as ondas jogaram de um lado para o outro, e aqueles homens ficaram pensando que o barco iria afundar. E eles, enquanto eles ficaram olhando para o vento, olhando para a tempestade, olhando para as ondas, olhando para tudo que estava acontecendo, nada mudou. Mas eles tomaram atitude. O mar não parava, o vento não parava, as ondas batiam de um lado para o outro. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Eles foram lá e despertaram Jesus: Mestre, não se dá que pereçamos. Eles clamaram a Deus, e por clamar a Cristo, Cristo levanta e acalma a tempestade. Ei, de repente nada aconteceu ainda, porque você só está olhando para o vento, olhando para a tempestade, olhando para as ondas, olhando para isso, olhando para aquilo, olhando para o irmão, olhando para um lado, olhando para o outro, e nada aconteceu. Quando você clamar a Jesus, as coisas vão começar a entrar no lugar, as coisas vão começar a andar, e você vai ver o nome do Senhor sendo exaltado na sua vida. Parecia que ia naufragar, parecia que seria destruído, mas não foi. Ele não acalma a tempestade no pedido da própria tempestade. Ele não acalma a tempestade no pedido dos raios. Ele não acalma a tempestade no pedido dos ventos. Ele não acalma a tempestade no pedido da onda. Ele acalma a tempestade quando eu e você clamamos a Ele. E aí eu lembro de Mateus capítulo 6, no verso 9, que ele vai falar assim: quando orares, entre no teu quarto e clama assim, Pai, Ele é teu Pai, Ele é nosso. Clame: Pai, eu estou aqui, Senhor, olha para mim, muda a minha história, muda o meu quadro, entra nessa causa, entra nessa guerra, seja o meu escudo, seja a minha fortaleza. Ele é teu Pai, irmãos. Quem sabe você está vendo a mesma história que se repetiu na vida da tua avó, na vida da tua mãe, tentando se repetir na vida de você, na tua vida e na vida dos teus filhos. Ei, mas você tem a autoridade de Deus na tua vida. É só você abrir a tua boca e clamar o Deus que te responde em secreto. Seja enfermidade, seja tribulação, seja uma porta que não quer abrir. Aleluia! Deus está desengavetando sonhos, meu irmão, nessa noite. Deus está desengavetando sonhos nessa noite. Jesus queria ensinar para os samaritanos, através daquela mulher, que aquele que não consegue servir nas pequenas coisas, nunca estará pronto ou preparado para viver o sobrenatural. Ele chega na fonte e ele pede a ela: dai-me de beber. E aí começa um diálogo, porque para Cristo chegar em nós, como ele bate na porta, ele não sai escancarando, ele tem que traçar uma linha, um diálogo conosco. E ele vai, através desse diálogo, mostrar para aquela mulher a importância de servir. Ela nos chama a atenção, porque existem lugares, a Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. E eu separei alguns trechos bíblicos aqui,
que coisas que não deveriam acontecer. Algumas poucas. Tem vários textos, mas eu separei alguns aqui que não eram para acontecer, mas aconteceu para que o nome do Senhor fosse exaltado. Em segundo livro dos Reis, no capítulo 18, no verso 30, vai dizer que Elias repara o altar que estava em ruínas. Ele repara o altar e agora ele prepara o altar, só que a Bíblia vai dizer que depois que ele repara o altar que estava em ruínas, ele coloca água em volta do altar. Se você for ver o contexto natural da época, ele tinha orado e parou de chover, foi 3 anos e meio sem chover. E a água era algo muito raro da época. Ele vai e coloca ali no altar do sacrifício. A água não era algo lógico, nem o ideal, mas era necessário. Quando ele colocou a água, o fogo caiu. Era necessário. Jonas, no capítulo 1, ele não desejava pregar para Nínive. Tem coisas que você não quer fazer, mas era necessário. No coração dele, ele não queria que Deus perdoasse, mas era necessário ele pregar a palavra. Em 1 Samuel, no capítulo 1, Ana não deveria ser humilhada, mas era necessário. Através da humilhação, ela buscou mais a presença de Deus. Através da presença de Deus, ela rogou por um filho e ela deu a oferta, a melhor oferta que ela tinha. Ela deu o filho para que fosse sacerdote, profeta e juiz. Não era, mas era necessário. Em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 34, Davi, ele não deveria ter enfrentado ursos e leões. Já pensou um homem enfrentar ursos e leões? Ele enfrentou, não era, se você for ver o contexto, lógico, não seria, mas foi necessário, porque através do urso e do leão, ele falou assim, eu vou enfrentar esse gigante, no nome do Senhor. Em Juízes, no capítulo 6, no verso 11, não era para Gideão malhar trigo no lagar, era na eira, mas era necessário. Através da atitude de Gideão, Deus vai falar para ele, olha, você é um varão valoroso. Daniel não deveria ser sido jogado na cova de leões, nem na fornalha ardente, mas foi necessário. Isaías, e aí eu vou deixar Isaías para depois, porque existem, e aí você vai entender o que eu estou falando, porque existem lugares que você não quer mais frequentar, ambientes que você não quer mais frequentar, casas de familiares que você não quer mais frequentar, mas é necessário, porque Deus quer fazer uma obra, porque Deus quer mudar aquela história, porque Deus quer exercer perdão, é necessário. Existem pessoas que querem passar como invisível para não falar com você, ou você com a pessoa, mas é necessário. Você fala, Senhor, eu quero, me esconde aqui, eu quero. É com ela mesmo que Deus quer que você fale. É para quebrar o jugo, é para quebrar esse gelo. É para Deus tratar essa família. Eu venho de uma família que não se falavam, pastor. Não se falavam. Ninguém se falava. Eu cresci, criança. Não, fulano não vai na casa de fulano, não. Fulano, mas por quê? Não, fulano não se fala. E aí, quando eu me tornei adolescente, eu quero saber. Sentei com a minha avó, me conta essa história aí. Foi por causa de uma herança que a tataravó deu, a bisa deixou, e ela, na partilha, ficou algumas pessoas que não receberam a herança porque ela achou que não precisava, porque tinham condições financeiras, não sei o quê, e ninguém mais se falava. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E eu busquei a Deus até botar uma de frente para outra. Alguns morreram, mas no final,
botei de frente para outra, uma de frente para outra, que eu não falo, eu não quero, eu não falo, eu não quero, eu não falo, eu não quero. Eu falei assim, mas é necessário. Botei de frente para outra, elas não brigaram, só choravam, se abraçavam e se beijavam, porque Deus precisa de uma pessoa para poder fazer o que é necessário. Existem programas que você não queria deixar de assistir, mas é necessário. Está recebendo aí, irmão? Eu sei que é Giló. Existem atitudes que você não queria tomar, mas é necessário. Bota aquele adolescente na posição dele. Bote aquele jovem na casa dele, no lugar dele. A casa é tua. Quem manda é você. Quem sustenta é você. Então traz para a casa de Deus. Ah, mas eu não quero ir. Quando você crescer, se mandar, se manter, aí você faz o que você quiser. Enquanto está debaixo do meu teto, comendo a minha comida, morando na minha casa, vem para a casa de Deus comigo. Existem atitudes que você não queria tomar, mas é necessário. Existem ambientes, conexões, amizades que você não queria perder, mas é necessário. Existem pessoas que são tóxicas para você. Te tira da casa de Deus, te tira da comunhão de Deus, com Deus, te tira do ambiente espiritual. Mas é necessário. É necessário. Para eu ver as cadeias caírem, os grilhões caírem por terra, e eu desentulhar sonhos, existem coisas que são necessárias. Existem pensamentos que você não quer esquecer. Dor, tristeza, angústia, maus tratos, solidão, abandono. Mas é necessário. Porque Deus precisa te tratar. Deus precisa te curar. Se a gente olha para aquela mulher samaritana, ela ia às 12 horas, na hora nona, porque ela era ferida, porque ela era humilhada, porque ela era humilhada nos relacionamentos, ela tinha dores por relacionamentos, e ela era mal vista na cidade. É só você discorrer o texto que você vai ver. E ela ia naquele horário, porque era a hora que não ia quase ninguém, então ninguém vai me ver, eu estou aqui escondida, mas ela ia no poço. O segredo é, eu estou ferido, mas eu vou no poço. Eu estou sofrendo, mas eu vou no poço. Eu estou chorando, eu estou gemendo, mas eu estou no poço. Eu estou humilhado, mas eu estou no poço. Existem vícios que você não consegue deixar, mas é necessário. Até porque tem um céu preparado para você. E é necessário. Largar vícios. E vícios não é só cigarro e bebida, não. Vício. Todo campo. Todos os campos. Redes sociais. Amizades. Tudo. Tem coisas que são viciantes. Mas é necessário que você tire isso da tua vida, para viver o melhor de Deus, para viver o sobrenatural. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Quando eu bati o texto nisso aí, que eu comecei a ler e pesquisar sobre isso aí, Jesus vai para Samaria e fica numa cidade chamada Sicar. A tradução dessa palavra Sicar quer dizer cidade da mentira. Sicar quer dizer cidade da falsidade. Sicar simboliza cidade da impureza ou cidade impura. Jesus, o Deus vivo encarnado no céu, agora parou numa fonte em Samaria, de uma cidade chamada Sicar, cidade da mentira, cidade da falsidade, cidade da impureza. Sabe por quê? Porque Jesus, ele entra nas nossas impurezas para arrancar as nossas impurezas e nos levar
para um nível que Ele quer nos colocar. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Mas a graça de Deus, que é o favor que nem eu nem você merece, ela está aqui para dizer, olha, eu estou aqui para recomeçar contigo uma nova história, uma nova aliança, um novo tempo. E antes de Jesus entrar, a cidade também era chamada cidade de rejeição. Aquela mulher era tida como uma impura. E quando Jesus entra naquela cidade, ele entra para transformar. Ele entra para purificar o que estava impuro. Ele entra para limpar e sarar as feridas com a palavra da verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus entrou naquela cidade para ensinar aquelas pessoas a deixar o passado para trás e viver uma nova história. Lembra como ele começa a falar com ela? Ó, se você beber da água que eu lhe der, você nunca vai ter sede. Ou seja, ó, o que passou na sua vida, o que te envergonhava, vai ficar para trás. Se você quiser andar comigo e aceitar o que eu te der, você vai viver uma nova história comigo. Mas para isso você precisa deixar o passado para trás. E aí eu lembro de Isaías. Em Isaías capítulo 6 vai dizer que quando na morte, após a morte do rei Uzias, ele vai falar assim, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Ou seja, mas calma aí, o rei faleceu e agora você está dizendo que viu Deus? Porque muitas das vezes, algumas coisas na nossa vida precisam morrer para que possamos ver Deus agir na nossa vida. Eu vou repetir. Algumas coisas na nossa vida precisam morrer para que Deus possa se manifestar na nossa vida. Você crê, meu irmão? Alguns relacionamentos precisam morrer. Alguns pensamentos precisam morrer. Algumas atitudes precisam morrer. Algumas atitudes precisam desaparecer para que Cristo possa aparecer. Já estou encerrando. Ela tirava a água na hora sexta para não sofrer mais constrangimento do que já sofria. E aí eu tenho algumas lições do cântaro. Porque no final da história ela vai deixar o cântaro e vai seguir Jesus. E aí a gente começa a entender que em alguns momentos nós ficamos levando o cântaro para um lado e para o outro. O cântaro é interessante porque era uma botija grande que cabiam de 3 a 12 litros. E aquela mulher fazia algumas viagens e um trajeto muito grande com aquilo ali. O cântaro, ele traz para a gente peso. O cântaro, ele fazia ela ficar cansada. O cântaro trazia para ela marcas, porque carregava aquilo no ombro ou no peito, no corpo, causava marcas. De repente você entrou aqui. E ainda até hoje. Pastor, mas eu estou servindo a Deus. Sim, você está servindo a Deus. Mas ainda carrega marcas de abusos. Porque o abuso não é só sexual. O abuso psicológico. O abuso moral. De repente você está aqui, mas carrega ainda marcas de pessoas que te feriram. De coisas que aconteceram. E que fazem tirar o seu sono. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Deus, nessa noite, Ele vai arrancar tudo que fazia você sofrer, tudo que fazia você chorar, perder seu sono. Deus está aqui para mudar a tua história. E aí eu entendo que o cântaro simbolizava o passado de vergonha e dor que ela carregava. O cântaro, naquele momento, simbolizava o passado de dor e vergonha que aquela mulher carregava. O cântaro, ele cabia de 12 a 20 litros, 12 a 20 litros de água. Era pesado e causava dor e marcas. De repente, o que você tem carregado
tem te causado dor, tem te causado marcas. Mas o Senhor, hoje, lembra quando eu comecei a falar a palavra? Era necessário o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida nessa noite. Era necessário, porque vai cair por terra toda afronta, todo egoísmo, tudo que te entristecia e te fazia chorar, vai cair por terra no nome de Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo, já estou encerrando. Ela fazia várias viagens para suprir a necessidade. Muitas das vezes, por conta de não conhecermos o propósito e aquilo que Deus tem para nossas vidas, damos várias viagens, corremos e cansamos. É por isso que em Isaías 40, Deus vai falar, vocês vão subir como águias, vocês vão correr e não vão se cansar, vocês vão caminhar e não vão se fadigar, porque quando não estamos caminhando junto com o propósito de Deus, nós nos cansamos. Cansamos do casamento, cansamos da aliança com os filhos, cansamos de tantas coisas, cansamos do trabalho, cansamos de vir à igreja, achamos o fardo pesado, mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai falar assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, eu estou sentindo Deus nesse lugar, eu estou sentindo o Senhor nesse lugar, eu estou sentindo a graça de Deus nesse lugar. Ela fazia várias viagens para tentar suprir a necessidade. E aí eu aprendo, já estou finalizando, e eu peguei essa frase do Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei. Ele vai dizer o seguinte: o vencedor, porque muitas das vezes entramos na igreja derrotados, o pastor libera uma palavra, às vezes ele só estende a mão, e aquilo ali já nos enche, já nos preenche, já nos conforta. E ele vai dizer, num dos livros que ele escreve, Bernardinho vai dizer, que o vencedor é simplesmente um perdedor que tentou mais uma vez. Quem sabe você entrando aqui nessa noite assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. É o meu último culto. Não quero mais. Mas o Senhor, o Espírito Santo, fala para você hoje, tenta mais uma vez. Clama a Jesus. Tenta mais uma vez. Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o teu cântico. E você vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por este. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ah, meu Deus. E eu encerro. Pelo começo. O começo da história vai dizer, ela vai começar a conversar com Jesus, e ela vai falar assim, quando Jesus manda ela tirar água, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, ela vira para Jesus e fala assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço, bebeu ele, seus filhos e seu gado? Opa! Vai dizer que a cidade se tornou, tá, irmão? Se tornou a cidade da falsidade, a cidade da injustiça, a cidade da impureza. Mas ela está vivendo um momento de dor, tristeza, angústia, peso nos ombros. Mas ela continua indo no poço. E quando ela tem aquele diálogo com Jesus, ela vira para Jesus e fala assim, és tu maior que o nosso pai Jacó? Sabe o que eu aprendo com essa mulher? Ela estava pecando, mas ela queria se consertar. Ela tinha um estigma
levava um estigma pesado no corpo, na alma, na mente, no intelecto. Tanto é que na cidade, quando lá no final do capítulo vai dizer, os homens da cidade vão dizer assim: olha, já não é mais pelo que você fala, nós vimos ele, conversamos com ele, sabemos que ele é o Filho de Deus. E aí, duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, ela estava com a vida destruída, mas ela estava indo em direção à promessa. Por quê? Porque Deus já tinha prometido uma bênção. A bênção de Abraão, a bênção de Isaac e a bênção de Jacó. Ela vivia uma vida torta, mas ela buscava todos os dias na fonte a promessa. Ela estava com a vida destruída, mas ela não deixava de buscar a promessa. E aí, quando estamos mesmo limitados, vamos até ao encontro de Jesus, ele faz algo interessante. A Bíblia vai dizer, aqueles homens vão dizer, ó, não é mais pelo que você disse. Quando eu ouvi essa palavra, o Espírito Santo falou assim: Alexandre, tu não está entendendo não? Essa mulher era a mulher rejeitada por todo mundo, mas por ter um encontro comigo na fonte da promessa, ela virou referência. Ela virou referência, porque foi a primeira que encontrou com Jesus na fonte. Deus quer te fazer referência. Deus quer fazer a tua família referência. Deus quer fazer a sua geração referência. Vamos ficar de pé? Posso? Vamos ficar de pé. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Clamar a Jesus, para que Ele quebre cadeias. Clamar a Jesus, para que Ele quebre grilhões. Clamar a Jesus, para que as cadeias, o mal, as trevas sejam quebradas. Clame Jesus, clame Jesus, clame Jesus. Ele é poderoso para quebrar cadeias, Ele é poderoso para destruir as trevas. Clame Jesus, clame Jesus nessa noite, clame Jesus. E aí, igreja, receberam? Amém. Pastor, obrigado. Essa casa é sempre sua, hein? Povo, obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o pastor. Nós vamos dizer nossas palavras proféticas, porque elas se realizam em nossas vidas. Vamos dizer bem alto, porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui do Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? Agora bote a irmã assim. Nós vamos receber as bênçãos do nosso pastor. Glória a Deus. Se for abençoado, diga amém. Bênção. Levanta as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso eterno e amado Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com cada um de vocês, esteja com cada igreja espalhada, pastores, missionários, obreiros, evangelistas,
na face da terra, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Você pode cumprimentar um ou mais de irmãos desejando a paz do Senhor.